Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 17. Êxodo 33, a partir do 17. Que diz: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. E então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, e quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Oremos mais uma vez. Pai amado, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o teu nome seja glorificado. Ó Pai, que, ó Deus, apesar, Senhor Deus, de nós, o Senhor, Senhor Deus, prevaleça neste lugar, reine soberanamente sobre este lugar, e Senhor Deus, os nossos corações possam glorificar o teu santo nome. Amém, Jesus. Irmãos, eu lembro-me que desde que eu comecei a vir a João Pessoa, morei muito tempo em Minas, e quando eu estava aqui, a primeira coisa que o evento que me chamou a atenção foi os fogos na praia. Na virada de ano, as pessoas se juntaram naquele lugar, naquela praia, e ali, irmãos, aquele povo ali estava aguardando um momento único. E o momento único ali era a contagem regressiva ali da virada de ano, mas acima disso, era ver aqueles fogos que estavam soltando ali, um show pirotécnico. As pessoas aguardavam, e a cada ano ali, o prefeito que ali se estabelecia, queria quebrar o recorde do prefeito anterior, e fazer uma queima de fogos maior. Algumas capitais disputavam essa queima de fogos, e ali os jornais, eles discorriam sobre a minutagem de cada uma desse espetáculo. Fato é, irmãos, que o espetáculo chama a atenção aos nossos olhos. O espetáculo, ele cativa a nossa atenção. Nós vemos os shows de mágica, com aqueles fogos, com fumaça, e nós vemos hoje as igrejas assim também. Nós vemos igrejas hoje que elas têm luzes, têm fumaça, e você vê todo um aparato que ali é incrementado para tentar chamar a nossa atenção, porque o espetáculo, ele é ressaltado aos nossos olhos. Nos cativa, nos chama a atenção, nos prende a atenção. Nós vivemos hoje numa liturgia do espetáculo. Igrejas que tentam apreender pessoas, chamar a atenção de pessoas, mais por causa do seu aparato técnico, do seu show pirotécnico, do que pela palavra, do que pela simplicidade do Evangelho. Lembro-me outra vez que eu estava em um avanço missionário, e ali em um certo bairro daqui de João Pessoa, aqueles
irmãos subiram em pernas de paus, alguns pintaram a cara, cuspiam fogo, saíam ali soltando um fogo que ficava em círculo, outro cuspia. Era, irmãos, um verdadeiro show. E as pessoas paravam na rua olhando aquilo, e eu pensei, meu Deus, o que será que está passando no coração dessas pessoas? Será que elas imaginam que está chegando o Evangelho ou o circo neste lugar? Eu não quero questionar os métodos, mas, irmãos, eu vejo cada vez mais nós tentando alcançarmos vidas por meio do espetáculo. Queremos as coisas grandiosas e queremos que os milagres sejam grandiosos também nas nossas vidas. Queremos que o Senhor faça uma revolução no nosso coração, de uma maneira fantástica, única, extraordinária, e podemos compartilhar com as pessoas: olha o que o Senhor fez na minha vida. O mar se abriu, eu andei sobre as águas, o chão tremeu. E não quero tirar isso como demérito, mas às vezes o Senhor não está presente na tempestade, nem no terremoto e nem no fogo, mas Ele vem com uma brisa suave sobre nós, e essa brisa, ela nos direciona, ela fala ao nosso coração, e ela dá sentido às nossas vidas. A verdade é que nós não podemos escolher, irmãos, um meio pelo qual o Espírito Santo irá falar aos nossos corações. Simplesmente devemos estar sedentos. O texto ao qual aqui eu li descreve um momento importante para o povo hebreu, o povo de Deus. Haviam saído ali de um tempo de escravidão no Egito e estavam agora peregrinando para Canaã, mas para isso antes precisavam passar pelo deserto. Aqui neste momento Moisés, ele havia descido e ali encontrado os homens adorando um outro Deus, ao qual achavam que era o Senhor. Fizeram um bezerro de ouro, adoraram este bezerro. Moisés desce com as tábuas da lei, quebra essas tábuas e fala ali com o povo, dizendo para eles: por que fizeram algo tão abominável ao Senhor? Vidas foram ceifadas. E Moisés, ele intercede ao povo neste momento, pedindo misericórdia, porque o Senhor havia falado com Moisés: Moisés, eu tenho uma proposta para você, uma proposta muito boa. Este povo que murmura, que peca, mal agradecido, vou eu exterminar todos e farei de ti uma grande nação. Irmãos, eu confesso que se fosse talvez eu ou você, poderíamos agarrar esta proposta, porque aquele povo era um povo difícil. Imagina, Edivaldo, um povo que está todo dia no seu ouvido reclamando, murmurando, falando de você. E aí surgiu uma proposta dessa. Mas Moisés, um homem manso, um homem que viu e falava com Deus face a face, ele então olha para aquele povo e intercede por ele. Um povo que tentou apedrejá-lo, um povo que ali reclamava, dizendo para ele: acaso nos trouxe aqui neste lugar para nos fazer morrer? E ele ora, e nesse momento o Senhor fala: eu escutei a tua oração, mas agora não irei eu contigo, enviarei um anjo adiante, e esse anjo, ele prevalecerá na terra dos cananeus, e entregará aquela terra nas suas mãos. Que proposta maravilhosa!
Agora um anjo vai na minha frente resolver tudo para mim, e a promessa de Deus será alcançada, porque o meu objetivo são as promessas. O nosso objetivo é alcançar as bênçãos, é as maravilhas, viver os milagres. Mas irmãos, é algo diferente no homem de Deus, e Moisés era um homem de Deus, e isso não bastava, porque não é a bênção que é o mais importante, não é o milagre que é o mais importante, não são o espetáculo e as maravilhas, é o Deus que cria, que faz, que realiza e que fabrica todas as coisas. Quando nós dizemos que o Senhor é o Deus da cura, e Ele dará a cura a cada um, às vezes na minha mente eu penso, o Senhor é aquele que pega a cura num compartimento e entrega para a pessoa. Não, Ele não é somente o Deus que dá, mas o Deus que fabrica. Ele fabrica uma cura específica, Ele fabrica um milagre específico. Ele é aquele que cria a partir do nada. Mas Ele se revelou de uma maneira espetaculosa. Em Êxodo 19, voltando alguns capítulos, quando eles chegam ao Sinai, Deus passa algumas instruções para Moisés. Moisés, faça um cerco, um limite em volta do monte, e diga a eles o seguinte: tomem cuidado para não passar do limite, porque aquele que ultrapassar do limite, ele morrerá, seja ele homem ou animal. Moisés sobe, fica ali no monte, e Deus vai lá, Moisés desce e diga a eles novamente, para não ultrapassar o limite. A mensagem era urgente. O Senhor estava descendo sobre aquele monte, agora ele seria um monte santo, e a exigência para estar diante do Senhor é ser alguém perfeito. Eu não sou, nem você é. Nós seríamos fulminados ali naquele lugar. O Deus da vida queria poupar o povo. Eles irmãos, eles se santificam por 3 dias. Eles trocam as suas vestes bonitas, botam agora as vestes simples. Ei, irmãos, eles se lavam, se banham, se consagram. É um momento de consagração. É um momento, irmãos, onde eles estariam se encontrando com Deus. Eu imagino naqueles 3 dias, eles conversando uns com os outros, pensando como seria a visão deste Deus. Quando chega o grande momento, o texto diz que o monte começa a tremer, um terremoto ali acontece naquele lugar. O Senhor desce como fogo, e as brasas ali, elas sobem uma fumaça, irmãos, que causam uma turva visão ali do que estava acontecendo ali naquele lugar. Mas por trás daquela cortina de fumaça, raios caíam, trovões aconteciam. Irmãos, o autor aos Hebreus vai dizer que aquele povo começa a se tremer, e eles ficam aterrorizados com a glória manifesta de Deus naquele lugar. O autor aos Hebreus, ele vai além. Ele diz que não somente o povo, mas o próprio Moisés ficou com as pernas trêmulas. Ele ficou aterrorizado. Deus falava por meio do trovão, o trovão acontecia e era uma palavra, o povo escutou, e aquele momento foi um momento onde a glória estava sendo manifesta. Ei, era para ter um êxtase, mas eles estavam como? Com medo, aterrorizados. Queremos ver a tua glória, Deus, queremos ver a tua face, queremos, Senhor Deus, contemplar a tua beleza. E na hora que ele aparece, está todo mundo com medo, em pânico. Fato é que eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, a partir de hoje, não fale mais o Senhor conosco.
mas fale contigo e tu fale conosco. Tamanho era o medo que eles tiveram. Nós não queremos mais passar por isso. O Senhor naquele momento estava dizendo: ei, eu falarei com o povo, falarei com vocês. Que oportunidade única. Não, nós não queremos. Fale, Moisés, conosco. A glória, irmãos, a palavra kabod significa um peso de valor incontestável, e este peso ele traz uma responsabilidade sobre cada um de nós, uma responsabilidade de pureza, uma responsabilidade de relacionamento, de entrega. O fato é que quando Deus se manifestava em um ambiente, as pessoas caíam em terra, com o rosto no chão. Eles não tinham nem coragem de olhar para aquilo que estavam diante deles. Tamanho era o medo. Em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías tem uma visão do trono de Deus. E ele não consegue abrir os lábios. Tamanho é este peso. E nós hoje falamos com o Senhor, às vezes com displicência, de uma maneira irresponsável. Se não houvesse esses escritos, eu e você não entenderiam o tamanho deste peso. A glória do Senhor, ela cobra de nós uma responsabilidade, ela cobra de nós uma entrega maior, ela cobra de você, irmãos, que você faça uma renúncia de algumas coisas na sua vida, para que você possa contemplar essa glória. Um espetáculo que não causou, irmãos, entusiasmo, mas aterrorizou os corações. Eu quero ver a tua glória. Mas Moisés, ele tinha visto a glória de Deus, ele tinha visto os milagres, esse espetáculo. Ele viu o mar se abrir, o povo passar aos pés enxutos. Quando o exército do faraó estava passando, a água desceu, inundou, levou aquele exército. No outro lado, quando chegaram ali a um lugar de águas amargas, o povo sedento, morrendo de sede, o Senhor transforma aquele lugar de águas amargas em água potável, apta para beber. Quando eles estavam andando no deserto, as mulheres que amamentavam sem leite, porque não bebiam água por alguns dias, os filhos ali de colo, de peito, morrendo, eles chegam para Moisés e cobram e dizem: Moisés, o Senhor nos trouxe para matar-nos aqui. Mas eu quero dizer a você, nos momentos difíceis da sua vida, não questione a Deus. Não atribua culpa a Deus. Você pode apresentar queixas, meu amado, ao Senhor. O profeta Abacuque apresentou algumas queixas a Deus. Mas a murmuração, ela é diferente. Ela atribui culpa a Deus. Não é a queixa de dizer: Senhor, nós estamos há dias sem água aqui, precisamos água. Nós clamamos a Ti por socorro. Isso você pode pedir. O Senhor, Ele quer sinceridade do meu e do teu coração. Mas, irmãos, a partir do momento que nós fazemos como aquele povo, atribuímos culpa ao Senhor, aí é diferente. Acaso Deus nos trouxe aqui para nos matar? Melhor se estivéssemos no Egito, com as nossas cebolas, os nossos repolhos. Inclusive romantizavam a época de escravidão. Fato é que quando eles estavam com sede, essas mulheres e as crianças de colo padecendo, o Senhor fez a água brotar da rocha. Ei, não foi uma água que foi brotada do chão, porque do chão poderia pensar que ali tinha algum veio profundo.
E o Senhor se utilizou daquele, Ele faz brotar da rocha, porque é Ele que fabrica a água, é Ele que fabrica a cura, é Ele que fabrica o milagre. Ele é o Deus que cria a partir do nada, e Ele pode fazer tudo. Não importa a situação que você encontra, que você se encontra hoje, o Senhor pode te transformar de uma maneira extraordinária e única. Moisés viu tudo isso. Ele viu o momento em que o Senhor se revelou no Sinai, esse momento de glorioso. Ele poderia pensar, é isso que é a glória de Deus. Mas ele pensou, amado, isso que veio, essa manifestação que causou pânico, não é isso. Não é isso. Moisés então, quando acha mercê do Senhor, o Senhor se torna favorável a ele. Ele diz, rogo-te, mostre-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. A glória, irmãos, ela é algo visível. Ela é uma manifestação visível do Senhor. A glória não é, irmãos, uma abstração espiritual. Ela é palpável, ela é visível, é perceptível. Na literatura rabínica, os rabinos entendiam que a glória, ela era uma manifestação do poder de Deus também. E aqui Moisés, ele pede, rogo-te, mostra-me a tua glória. Talvez o Senhor, para alguns, esperaria ali cair carne do céu, mas a carne já havia caído. Um alimento surgir como orvalho no chão, diante dos seus olhos, mas isso já havia acontecido. Ele queria ver a glória de Deus. Aquilo que traria paz e descanso para o seu espírito. E aí o Senhor responde, farei passar toda a minha, no verso 19, farei passar toda a minha bondade. Mas cadê o espetáculo? Cadê o show pirotécnico? Ei, eu quero ver a tua glória. E o Senhor responde, eu farei passar a minha bondade diante de ti. E ele diz mais, por diante de ti apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia. Eu mostrarei a minha misericórdia para você. E me compadecerei de quem me compadecer. Eu terei compaixão de vidas. E aquele que pode ter misericórdia e compaixão de quem ele quer, para dizer, a esse eu vou entregar a minha misericórdia, só um que pode fazer. Alguém que pode julgar de maneira plena. Alguém que pode julgar de maneira perfeita. Em outras palavras, ele estava dizendo também, eu vou revelar a ti a minha justiça. Porque eu posso agir com compaixão a quem eu quero. Aqui não é uma doutrina, irmãos, de eleição. Aqui Deus não está dizendo, olha, eu vou fazer unidunité, salamé minguê. A minha compaixão vai para você. Não. Ele é justo. Ele é perfeito. Ele é santo. Em outras palavras, eu sou soberano juiz e sei julgar e entregar a minha compaixão e a minha misericórdia de maneira justa, santa. Então, irmãos, se você quer ver a glória do Senhor, você verá essa bondade, essa misericórdia, essa compaixão e essa justiça e o nome do Senhor sendo proclamado através da sua vida. Porque é o que ele diz, proclamarei, apregoarei o nome do Senhor diante de ti.
Você quer glória? Se você for na igreja de pentecostal e falar assim, eu quero glória. Aí vai começar as rajadas, os irmãos. E aqui eu não quero criticar, irmãos. O Senhor me entregou também um dom de línguas, de profecia. Mas o que eu quero dizer é que esta palavra está sendo distorcida muitas vezes para a liturgia do espetáculo, para prender as pessoas em lugares através de shows. Mas eu quero ver a tua glória, e é isso que ele faz passar diante dos olhos de Moisés, a bondade, misericórdia, compaixão, justiça e um nome sendo apregoado do Senhor a partir de Moisés, a partir da tua vida. O Senhor quer proclamar o nome dEle. Há um peso sobre a tua vida, e se você calar, o Senhor abrirá, as pedras clamarão. Não feche os teus lábios, porque o Senhor vai usar a tua vida ainda. Algumas coisas podem querer impedir, sabe, irmãos? Alguns acontecimentos podem te frustrar, podem querer te calar, mas o Senhor fala com você: eu farei o meu nome ser proclamado através de você. Ele fará. E aí, irmãos, Moisés achou que veria toda a bondade de Deus, mas o Deus falou assim: eu não vou revelar a minha glória toda, você vai ver como numa fenda. Ele ficou numa fenda e diz que o texto, que quando passar a minha glória, no verso 22, eu te porei numa fenda de penha e com a minha mão te cobrirei. Olha o que ele fez, ele passaria pela fenda e colocaria uma mão cobrindo. Ele não veria a glória plenamente. Ele não viu a glória plenamente. E depois, tirando eu a mão, tu me verás como pelas costas, mas a minha face não se verá. Quando você está na rua e você vê alguém de costas, você consegue reconhecer essa pessoa? Às vezes sim. E se você não vê a cabeça dela, só as costas? Só as costas. O Senhor falou ainda para Moisés: você vai ver a minha glória de maneira muito limitada. Um tanto assim. Ai, irmãos, mas aquilo foi suficiente para Moisés. Irmãos, aquele homem sustentou um povo durante 40 anos no deserto, um povo que murmurava, que reclamava, um povo que era ingrato. Ei, irmãos, aquele homem ali sustentou com aquela porção de glória uma caminhada difícil no deserto. E eu e você, por vermos a glória exata, a glória viva, a glória resplandecida no rosto de Cristo, sobre mim e sobre você. Quando machucamos a unha, ai, não vou mais não. Ele pisou no meu dedo, não vou mais não. O irmão pisou no meu dedo e não me pediu desculpas. Ele não me deu a paz do Senhor. Ele não olhou para mim, ele estava com o olho meio esquisito. Eu olhei para ele, ele não estava nem me vendo, ele estava fingindo que não estava me vendo. Irmãos, aquele homem sustentou ser apedrejado por diversas vezes por aqueles homens, porque um pouco da glória foi o suficiente. Mas como, irmãos, nós podemos lidar com a glória de Deus? Não mais o espetáculo, não mais este milagre extraordinário na tua vida, mas a bondade, a misericórdia, a compaixão e a justiça. Porque eu e você, sabe como nós somos? Nós somos como um prisma. O texto é claro, o texto vai dizer que ele faria passar diante de Moisés a glória dele, de maneira que achaste graça. Então disse: rogo-te que me mostre a tua glória, farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor.
de forma visível e de forma audível. O que é que mexe com esses dois sentidos quando nós olhamos? O relâmpago. Foi assim que Deus se mostrou no Sinai. Vem o relâmpago e como consequência da ação daquele raio, acontece um barulho, um estrondo. Você sabia que o trovão é isso? É uma reação do relâmpago. O relâmpago, ele viaja a uma velocidade que quebra a barreira do som. É uma velocidade que supera isso, a velocidade da luz. E aí, ao quebrar a barreira do som, ele proporciona um estrondo muito grande. É por isso que você vê o raio e depois de um tempo você escuta aquele barulho. Bum! De forma visível e de forma audível. Através da palavra, mas também escutando. Irmãos, o fato é que essa luz, este raio, ele caiu sobre mim e sobre você. E um estrondo aconteceu nas nossas vidas. Você foi mexido pelo Senhor. E não há mais como voltar. Ele abalou as suas estruturas e não tem como voltar atrás. Às vezes você quer pensar, agora eu vou viver a minha vida dessa maneira. Mas o estrondo do Senhor fala ao seu coração, não é do teu jeito. As coisas estão começando a melhorar nessa outra área. Vou eu viver assim, tá bom? E servindo dessa maneira, o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um propósito maior, e o Senhor, Ele vai estrondar no teu coração, se for preciso, mas a glória do Senhor será proclamada através da tua vida. Não importa, você não vai poder resistir. Não resista ao chamado do Senhor. Fato é que este raio, ele cai, irmãos, mas ele não cai de uma maneira a nos proporcionar destruição. Essa luz, da qual Jesus disse, eu sou a luz, ela passa sobre nós, e às vezes nós dizemos que nós refletimos essa luz, mas eu não gosto muito dessa linguagem. Eu prefiro dizer que nós agimos não como um certo espelho que reflete, mas como um prisma. Você sabe o que é prisma? Um prisma é um cristal que quando a luz ela bate, ela difrata a luz. Há uma ação física de refração dessa luz. E alguns espectros, eles passam do outro lado de maneira diferente. Essa luz ela é dividida, e agora essa luz que entrou, ela sai dividida em 7, em cores diferentes. É por isso que você vê o arco celeste nos céus. É a luz do sol, que ela bate nas gotículas de água, que funcionam como cristais, e aí refratam a luz, e elas formam aquelas cores. Porque na minha e na tua vida, era tudo preto e branco. Mas quando a luz de Cristo passa sobre nós, ela colore tudo. Eram cores que eu e você desconhecíamos. Era algo que você e você não entendíamos, era tudo sem vida, sem gosto, e parece que as coisas não fazem sentido, mas quando a luz de Cristo, ela passa por nós, irmãos, nós começamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Tudo parece ser mais colorido. É aquilo que alegra o meu e o teu coração. A glória do Senhor, ela traz alegria. A glória do Senhor, ela traz vida. Ela traz novidade. Ela traz algo de novo e diferente para mim e para você. Irmãos, mas o que é a glória? Pastor, o Senhor explicou, mas o que é a glória? Moisés viu só uma parte. Mas lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer o seguinte, põe aí, Hebreus 1, verso 3. Vai dizer acerca de Jesus,
Jesus, leia assim primeiro, Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão aproximada do seu ser. É isso? Exata. Na química, nós fazendo as análises, eu sou engenheiro de alimentos, e a gente fazia análises químicas de alguns produtos que chegavam ali na universidade, e a gente tinha o que a gente chamava de desvio padrão. Nem sempre o resultado era exato, mas era aproximado. Agora a palavra grega para exato aqui, ela quer dizer de uma exatidão plena. Jesus, ele é o brilho da glória de Deus. Thomas Watson, ele vai dizer, irmãos, o seguinte, que a glória de Deus é o brilho da sua divindade, e o brilho dessa divindade, diz ele, tem um nome, Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que passa por você e traz novas cores para a tua vida. Eu sou aquele que alcança o teu coração e traz alegria ao teu coração. Talvez você veio aqui esperando glória, e o povo marchando, e o povo falando algo, e o povo entregando profecia, mas a glória do Senhor é, eu vou te fazer alguém bom, eu vou te fazer ser alguém que tem compaixão, eu vou fazer você proclamar o meu nome. Bondade. Jesus, ele foi a bondade personificada. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus falando acerca do filho pródigo, um filho que mata o pai ainda em vida, porque você só recebia a herança quando alguém morria, mas ele mata o pai ainda em vida. Ele abandona o pai, sai da presença do pai, vive a sua vida, torra o dinheiro que o pai havia dado para ele, e agora volta para a sua casa. Ei, irmãos, se fosse com alguns de nós, dizia, agora vai viver tua vida, porque o que era teu, tu já pegou. Mas diz o texto que aquele pai, quando ele vê o filho, ele abre os braços, ele recebe o filho com alegria, põe um anel no dedo dele e diz, ei, você é meu filho, ei, lembre-se sempre disso. Isso é bondade. É alguém que já entregou aquilo que você achava que tinha direito. Mas mesmo assim ele tem misericórdia e bondade para te receber de braços abertos. Não importa o seu pecado, não importa as suas falhas, o Senhor é bom e Ele quer te receber de braços abertos. Se você quiser voltar para os braços dEle. Arrependa-se. Volte do seu caminho. Ao invés de comer com os porcos, como aquele homem quase comeu, da comida dos porcos, da lavagem, ele se arrependeu, ele voltou e mudou a direção. É hora de mudar a direção, é hora de mudar de vida. Mas ele também é misericórdia, a glória, ela reflete misericórdia, esse prisma se divide em bondade, em misericórdia. Nós vemos lá em João 8, uma mulher que foi trazida diante de Jesus, uma mulher adúltera, ela havia adulterado e pela lei ela merecia ser apedrejada, mas ela é levada até Cristo, e ali Cristo, ali no chão, ele desenha, escreve algo que nós não sabemos o que é. E aí os homens dizem, o que devemos fazer com ela? E Jesus vai dizer, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Agostinho de Hipona, ele vai descrever essa narrativa como sendo o encontro da miséria humana com a misericórdia divina. O verdadeiro encontro da miséria com a misericórdia. Essa glória, ela se divide em bondade e misericórdia. Mas também lá em Marcos capítulo 6, Jesus, ele vê uma multidão, ele havia pregado, ele havia feito vários milagres, e agora ele fala com os discípulos, vamos descansar do outro lado. Jesus, ele era um homem, ele se cansava, tinha fome, ele queria descansar.
E ao chegar do outro lado, irmãos, uma multidão já está esperando ele. E o texto diz que ele olha para aquela multidão e os vê como ovelhas sem pastor e sente compaixão deles. Ah, irmãos, na necessidade dele, ele foi servo e alimentou aquela multidão. Eu quero dizer para você, o Senhor vai prover na tua vida, irmãos. Ele tem compaixão de você, Ele sabe das suas necessidades, daquilo que você precisa. Não daquilo que você acha que precisa, mas daquilo que realmente você precisa. Compaixão. Essa luz, ela passa por este prisma que é Cristo. E ela se divide também em justiça. Nós estudamos aqui o Evangelho de João. Estamos estudando e vimos no capítulo 5 que Jesus, Ele é aquele que julgará todas as coisas. Ele julgará. Ele que estará sentado no trono branco. Ele é o justo juiz. Mas essa glória também, ela é aquela que pede, ordena para que eu e você proclame o nome do Senhor. O profeta Abacuque, quando ele encontra com Deus, ele apresenta suas queixas a Deus. Ele fala: eu não sairei, me porei na torre de vigia, até que o Senhor me responda. A resposta do Senhor, uma das respostas foi: toda a terra se encherá do conhecimento da minha glória. Sabe o que ele está querendo dizer? Ei, Abacuque, se prepara, porque está vindo um dilúvio de glória por aí. Se houve um dilúvio, irmãos, no passado que destruiu toda a terra, há um novo dilúvio de glória que veio a partir de Cristo. E esse dilúvio, ele exprime bondade, compaixão, misericórdia, amor, justiça e o nome do Senhor sendo proclamado. Não mais destruição, mas amor. O amor, ele exige algo. No dia certo virá destruição, mas até lá arrependa-se. Porque nós estamos no tempo de misericórdia. Nós estamos vivendo o tempo da compaixão do Senhor. É tempo de se arrepender. Arrependa-se enquanto é tempo. Porque eu e você fomos destinados para a glória, não é isso? Então você vai ser como é que chama esse pessoal que fica no Instagram? Agora fugiu a mente. Influenciador de respeito, não é isso? Eu tenho glória, Deus tem glória para mim. Então eu vou ser um influenciador, eu vou ser alguém que vai se destacar entre as pessoas, olha aí. Não. Você vai se diminuir mais. Na verdade, você vai desaparecer para que Ele apareça. Você vai diminuir para que Ele cresça. Lá em Efésios capítulo 1, verso 6, vai dizer que Ele nos predestinou para o louvor da sua glória. A glória que está em nós deve ser compartilhada, é o que está lá em 2 Coríntios capítulo 5. O clímax dessa glória será a vinda do Senhor, a sua parousia. O Senhor voltará e de maneira gloriosa, irmãos, nós veremos o Senhor plenamente em corpo glorioso e seremos glorificados juntos com Ele. A glória do Senhor, ela é tão poderosa que um amigo de Jesus chamado Lázaro estava morto. E quando a irmã dele chegou aos pés de Jesus e falando: Senhor, ele está morto, já cheira mal, já faz 4 dias. Jesus olha para ela, para Marta, e vai dizer: Marta, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ainda
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A glória do Senhor ressuscita vidas. Ei, todos os dias eu vejo uma pessoa sendo ressuscitada. Como, pastor? Porque a transformação, a regeneração, o novo nascimento, ele é a ressurreição de uma vida. A glória do Senhor, ela ressuscita, e você vai ser um agente para isso, na sua casa, na sua família, aonde estiver, comece a dobrar os seus joelhos e clamar, e o Senhor vai usar os teus lábios. Isaías 40, ele disse o seguinte, o profeta Isaías vai dizer lá: a glória do Senhor será revelada, e toda a humanidade verá junta, pois a boca do Senhor disse. Isso é um fato, irmãos, e ela foi revelada numa pessoa chamada Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6, põe aí. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo, a luz, ela veio ao seu e ao meu encontro. No nosso, que coisa linda, eu e você sendo esse prisma, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E qual é essa glória? Na face de Jesus Cristo. A partir do momento que você foi iluminado por esta luz, que o raio atinge, o estrondo acontece na tua vida, você vai carregar bondade, compaixão, misericórdia e justiça. Você vai carregar isso com você todos os dias. Quando você ajuda alguma pessoa, quando você tem compaixão das pessoas, quando você age de maneira a restaurar a justiça no mundo, vendo a injustiça, não de maneira alheia, mas orando e dobrando os seus joelhos e dizendo: ah, Senhor, faça a tua justiça. Mas acima de tudo, eu e você vamos ser revestidos de glória. Colossenses 3:12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, em outras versões está dizendo: revistam-se, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se de glória. Vistam-se dessa glória, irmãos, para abalar este mundo. Homens se revestiram de compaixão, de amor, de misericórdia e de justiça, de paciência. Eles abalaram o mundo, mas eu e você estamos preocupados com a festa. Nós estamos preocupados com o milagre, com a bênção. Acima de tudo, revista-se da glória. Revista-se disso. Tome posse. E por fim, eu e você estamos diariamente sendo transformados de glória em glória. Aleluia. Bota um fundo musical aí. Sabe por quê? Porque o Rei da Glória chegou. O Rei, não é o príncipe não. O Rei da Glória está entre nós. Por isso eu quero dizer para vocês: levantai. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? E eu quero que você diga junto: Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, meu amado. Ele é aquele que tem toda a compaixão, misericórdia, amor. E Ele quer usar você para isso, Edivaldo.
Esse estrondo que aconteceu no teu coração não foi em vão. Você será aquele que levará a glória do Senhor adiante. João, Alice, vocês vão levar a glória do Senhor adiante. Mesmo caminhando em meio ao deserto, mesmo as coisas sendo difíceis, mesmo as coisas querendo travar a tua vida, o teu chamado, o teu ministério, as coisas parecem que não andam, mas o Senhor diz a você: você vai levar a minha glória adiante. Ele te trouxe você aqui para isso. O milagre quem realiza é Ele. Como o milagre é dele. Bondade, compaixão, misericórdia. Talvez um espetáculo aconteça, talvez um milagre extraordinário aconteça, mas acima de tudo, leva a bondade, revista-se disso, revista-se da glória. Vamos louvar ao Senhor.